Olá, queridos alunos! Vamos falar agora de índice Sharpe. Vamos ver como isso funciona. Que diabo de índice Sharpe é isso? Como é isso? Vamos lá, vamos começar assim. Imaginamos que eu tenho aí uma aplicação em fundo A e um fundo B. São duas aplicações financeiras, dois fundos de ações, ok? E que eu tenho aqui a rentabilidade acumulada num certo ano desse fundo A deu 18%, num fundo B deu 18%, né? Então eu tenho dois fundos que tiveram a mesma rentabilidade nos últimos 12 meses. Esse aqui é o retorno, vamos botar aqui, ó, retorno passado, certo? Apesar do retorno passado não ser garantia de retorno futuro, não é garantia nem sinônimo de rentabilidade, nós costumamos olhar para a rentabilidade e gerar uma perspectiva para os próximos 12 meses. Esse aqui é o intervalo de 12 meses. Mas nesse cenário aqui, o investidor olha dois fundos do mesmo banco que tiveram a mesma rentabilidade, ele fica em dúvida qual que é a melhor escolha. Sempre para tomar decisão de investimento, ele não pode olhar apenas a rentabilidade. Ah, eu vou aplicar no que rendeu mais. Não, não é muita burrice num corpo só. Para tomar uma decisão de investimento, ele tem que analisar no mínimo dois fatores. A rentabilidade esperada, que é com base no passado, e o risco daquela coisa não acontecer. Do que adianta nos 12 meses anteriores ter dado uns 60% se existe uma grande probabilidade que isso não aconteça novamente? Então eu tenho que analisar o risco. Esse risco é uma segunda coluna aqui. Tá? Risco. Lembrando que essa principal medida de risco é o desvio padrão, certo? Esse risco eu tenho através do desvio padrão. Tudo bem? E esse retorno aqui é os dados históricos, vai me dar esse retorno aqui. Então tem que sempre analisar risco e retorno. Para tomada de decisão tem que olhar esses dois fatores. Tudo bem? Agora olha só. Imagine que eu tivesse aqui fundo A e fundo B, 18%, 18%. Aqui o risco desse cara é 3%. E o risco do fundo B é 5%. Então, olhando para cá e pensando comigo, olha só, você tem dois fundos com a mesma rentabilidade. Qual que você escolhe botar teu dinheiro? O que tem maior risco ou o que tem menor risco? É óbvio que o investidor vai escolher o de menor risco. Então, nesse caso, o fundo A é a melhor opção. Por quê? Porque ele tem maior retorno, ele tem o mesmo retorno, mas o risco dele é menor. A mesma coisa aconteceria se a gente tivesse uma coisa assim, ó, fundo A, fundo B, retorno e risco aqui, tá? Se eu tivesse essa mesma variação aqui, olha só, mas se eu tivesse uma coisa assim, ó, aqui 18, aqui 15, aqui 3 e aqui 3. O que ia acontecer? O investidor racional, eu espero que você seja um cara racional, vai fazer o seguinte, ele vai olhar para esses dois caras e vai ver, se eu for ver qual fundo é o de menor risco, não vai dar, porque empata. Empata, os dois têm o mesmo risco. Mas quando eu tenho um investimento que tem o mesmo risco, o investidor vai preferir aquela aplicação que tem o quê? Maior retorno. 18% é melhor que 15%. Então, quando empata o risco, eu escolho o de maior retorno. Então, aqui, como o risco é o mesmo, eu vou escolher o de maior retorno. Diferente aqui o retorno é o mesmo. Como o retorno é o mesmo, é igual, eu escolho o de menor risco. O risco eu quero reduzir, retorno eu quero maximizar. Tudo lindo, maravilhoso. Qual que é o problema? O problema é quando aparecer uma coisa assim, ó. Fundo A, fundo B, aí eu tenho aqui retorno esperado e eu tenho aqui o risco, ok? Aí eu falo o seguinte, ó. Fundo A. O retorno esperado é de 18%. Vamos botar aqui, 18%, 19%, tá? O fundo B, o retorno esperado é de 14%. Vou botar não, 14 não, cabeção. Vou botar 15%, certo? Risco desse cara, sei lá, 4% e o risco desse cara aqui, 2%. Vamos botar aqui 5%. Pronto, agora vai ficar bom. E ali 2%. Fechou? Aí, nesse cenário, nós temos um problema seríssimo. Por quê? Se o investidor olhar para a rentabilidade, ele vai preferir o fundo A, porque ele sempre quer um maior retorno. Quanto maior retorno, melhor a brincadeira. Só que se ele olhar a coluna do risco, ele vai preferir o fundo B, porque risco eu quero risco baixo, quanto menor o risco, melhor a brincadeira. E aí quando ele olha os dois, o que ele vai fazer agora? Eu ponho no A, que tem maior retorno, ou eu ponho no B, que tem menor risco?
Ah, professor, aí vai depender do perfil do cliente. Não, meu. O perfil do cara é investir em fundos de ações. Ele já fez o API, ele está dentro de fundos de ações. Esses dois são fundos de ações. Não é perfil dele. Ele já escolheu, ele quer fundo de ações, ele está em dúvida nos dois. Aí, professor, mas se ele quiser ganhar mais, ele põe no A. Se ele quiser arriscar menos, não, cabeção, não. Deixa de ser cabeção, olha só, presta atenção. Aí vem um cara e resolveu esse problema chamado Sharpe. William Sharpe, olha que bonito, né? Discípulo de Henry Markowitz. Esse cara resolveu esse problema falando o seguinte, meu, se eu olho para esses dois caras, eu não consigo decidir o que é melhor. Então eu vou transformar esses dois caras em um único valor e vou batizar esse valor com um sobrenome para minha família, para levar o nome da minha família para o mundo afora, olha que legal. E batizou de índice Sharpe. Olha o que o índice Sharpe faz, que simples, ó. O índice Sharpe, o que ele faz? Ele vai pegar o retorno do fundo, vai subtrair a taxa livre de risco e vai dividir pelo risco do fundo. Tudo lindo, maravilhoso. Olha só o risco da aplicação financeira. Como assim, professor? Olha só que legal. Ele pensa o seguinte, ó. Primeiro, o que é essa taxa livre de risco? Isso é a taxa Selic. Ele pensa assim, ó, meu, para dar Selic não precisa correr risco. Porque Selic, pelo amor de Deus, qualquer título público dá, quase todos, LFT dá. Selic você ganha em qualquer banco, meu. Então, se você está correndo algum risco, é porque você está buscando dar mais que a Selic. Então, eu vou perguntar assim, ó, o quanto você está dando mais que a Selic? E eu vou dividir para ver quanto risco você está correndo para dar esse a mais que a Selic. Olha que loucura. Vamos calcular o índice Sharpe desse fundo A aqui, ó. Eu vou ter assim, ó, índice Sharpe do fundo A. Qual o retorno do A? 19. Menos taxa livre de risco, Selic. Usa a Selic atual, né? Depende de quando está a tua época. A Selic, ela oscila 10, 11, 12, 11,25, chegou a 7 e pouco, assim ela vai oscilando. Vamos usar uma Selic aqui de 11%, tudo bem? 11% é a Selic que eu vou usar aqui. Dividido, qual é o risco do A? Ó, A, risco é 5, então eu vou dividir por 5. Então aqui minha matemática é assim, ó. 19 menos 11 vai dar 8%, né? 19 menos 11, 8. Dividido por 5. Se eu dividir 8 por 5 aqui, acho que vai dar aqui 1 quase, 1 aí vai dar 3 sobre 5, 3 de 5, 1,6, é isso, 1,6. Deixa eu até ver aqui na minha calculadora aqui, só para ter valor exato aqui, para ver se eu estou fazendo essa conta certinha. Pera aí. Como eu inventei o número, eu não tenho certeza se vai dar isso. 8, enter, 5 divide. Caramba, meu, muito bom a matemática. Para alguma coisa servir essa faculdade. Olha só, agora eu vou calcular o índice Sharpe do fundo B. Índice Sharpe do fundo B é retorno do B, 15, menos... Se a Selic aqui eu usei 11, eu vou ter que usar 11. Vou usar um 11, outro 12, não. E não importa qual que seja a Selic, a decisão final vai ser a mesma. Pode mudar o índice Sharpe? Claro que pode mudar. Mas sempre a decisão é a mesma, indiferente do quanto muda o índice Sharpe, tá? 15 menos 11, dividido por qual é o risco do fundo B? Ah, o risco é 2, então dividido por 2. Então eu vou ficar 15 menos 11 é 4, cabeção. Dividido por 2 dá 2. Pronto, agora eu tenho o índice Sharpe de cada um. O índice Sharpe do fundo A é 1,6 e do fundo B é 2%. O que quer dizer esse 1,6 e esse 2%? Esse 2% quer dizer o seguinte, esse 2% quer dizer que esse fundo B está dando 2% a mais de retorno para cada 1% de risco que ele corre. Ou seja, para cada 1% que ele corre de risco, ele está dando 2 de retorno acima da taxa livre de risco. Isso é muito importante. O índice Sharpe só tem valor se esse retorno do fundo for maior que a taxa livre de risco. Porque caso contrário, o índice Sharpe não tem validade. Não existe índice Sharpe negativo. Como assim, professor? Se existisse, se eu fizesse assim, ó, fundo A, vamos imaginar aqui fundo A e fundo B, tá? Eu tenho aqui retorno do fundo A e risco do fundo B. Vamos imaginar que eu tenho aqui um fundo que deu 8% e outro fundo que também deu 8%. O risco desse é 2 e o risco desse, vou botar, o risco desse é 4 e o risco desse é 2. Tudo bem? Imaginamos isso daqui. Esses são os dois fundos que eu tenho. Imaginamos que nesse período, a taxa, vou calcular o índice Sharpe, que nesse período a Selic seja de 10%. Então, olha, nesse período aqui a Selic está em 10%, certo? Se você tivesse que escolher um dos dois fundos aqui, é óbvio que você ia colocar
no fundo B, porque como eles têm o mesmo retorno, você vai optar por aquele que tem menor risco. Por isso que o B é melhor. Tudo bem, cabeção? Agora olha só, se você calcular o índice Sharpe do fundo A, você vai ter 8 menos 10, que é a taxa Selic, dividido por 4, que é o risco do fundo. Então eu passo a ter aqui 8 menos 10 vai ser menos 2, dividido por 4. Menos 2 dividido por 4, né? Nota que é o dobro, menos 0,5. Olha que maravilha aqui. Quando você calcular o índice Sharpe do fundo B, você vai ter os mesmos 8 menos o mesmo 10, que é a Selic, só que você vai dividir por 2, porque o risco do B é 2, tudo bem? Então vai ficar 10 menos 8 é 2, dividido por 2 vai dar menos 1. E aí, meu amor, está o grande problema. Qual que é o problema? O problema é o seguinte... O índice Sharpe é uma relação de risco-retorno. E a definição do índice Sharpe é quanto, olha, muito importante a definição, ó, quanto maior for o índice Sharpe de um fundo, melhor é. Sempre é essa relação. Quanto maior for o índice Sharpe, melhor é o investimento. Então presta atenção, cabeção. Sempre quanto maior, melhor. Índice Sharpe. Olha só. Então o que acontece? Quando eu tenho esses dois fundos, aí o índice Sharpe fala o seguinte, enfia todo o seu dinheiro no fundo B, porque ele tem a melhor relação risco-retorno. E exatamente o que está acontecendo aqui. Mas quando chega esse caso, eu deveria enfiar no fundo B. Mas o índice Sharpe, porque quanto maior é melhor, cabeção, como é negativo, o menos 0,5 é maior do que o menos 1. Então ele manda o índice Sharpe enfiar no A. Mas índice Sharpe, vou enfiar onde eu vou enfiar esse meu dinheiro, eu vou me ferrar. Tu quer me ferrar, índice Sharpe? Porque o A não é melhor, eu estou enxergando que o B é melhor. A culpa não é minha. Por que a culpa não é do índice Sharpe? Porque ele sempre diz que você só pode olhar para mim se eu for positivo. Ou seja, o índice Sharpe só tem valor se ele for positivo. O que é o índice Sharpe positivo? É esse fundo aqui, ó, ter um rendimento maior que a Selic. Então, se a Selic for 11, 12, tudo aqui dá para calcular o índice Sharpe e decidir qual que você aplica. Agora, se a Selic nesse período for 20, 21, 22, que é maior que as rentabilidades, você não pode afirmar nada, porque quando você fizer a conta do retorno do fundo menos a Selic, você vai ter uma rentabilidade negativa, vai ter um índice Sharpe negativo que nada pode se afirmar. Presta atenção para finalizar o índice Sharpe em gráfico, olha só que bonito, ó. Posso fazer assim, ó, retorno em função do risco, certo? Então eu tenho aqui, ó, por exemplo, aqui eu tenho um fundo B, aqui um fundo A e aqui um fundo C, certo? Vamos lá, gráfico, vamos ver se você estudou de verdade, vamos ver se a tia ensinou lá a parte de matemática, ó. Retorno, quanto maior, mais para cima, mais está rendendo. Então, aqui eu tenho retorno. Quanto mais eu vou para a direita, maior é o risco do meu investimento, tá? Eita, que mão solta! Se eu tiver que escolher qual dos fundos eu vou aplicar, A, B e C, eu vou ter que analisar a relação risco-retorno. Aí vem comigo, olha só. Olhe para o fundo B e olhe para o fundo A. O que esses fundos têm em comum? São letras do alfabeto, olha só, eles têm o mesmo retorno, já que eles estão na mesma linha, então eles têm o mesmo retorno. Mas se você tiver que enfiar o seu dinheiro em um desses fundos, note que nenhum é a letra X, é A, B e C, em qual você enfiaria com certeza esse dinheiro? Ah, professor, eu enfiaria no B. Muito bom, cabeção. O B é melhor que o A. O B é preferível ao A. Ai, professor, boiei agora. Olha só que loucura. Os dois têm o mesmo retorno. Ponto. Empataram. Aqui, ó. Mesmo retorno. Mas quando tem o mesmo retorno, o investidor vai optar por aquele que tem o quê? Menor risco. Qual tem menor risco? Quanto mais para cá é menor, quanto mais para lá é maior. O B. Por isso que o B é melhor que o A. Entendi, prof. Agora, olha o A e o C. O que eles têm em comum? Eles têm o mesmo risco, ó. Ó, o A e o C é como se fosse isso aqui, ó, mesmo risco. E quando eu tenho dois investimentos com o mesmo risco, o investidor opta por qual? O que tem maior retorno. Qual deles tem maior retorno? O A. Então o A é melhor que o C. Olha que maravilha. B é melhor que o A e o A é melhor que o C. Então a relação, né, de índice Sharpe é isso aqui, ó. B é melhor que o A e o A é melhor que o C. Essa é a relação do nosso querido índice Sharpe. Então presta atenção. Lembre-se que essa medida de risco utilizada na fórmula do índice Sharpe, eu estou falando do desvio padrão. Desvio padrão. Tudo bem? Então
que é importantíssimo de índice Sharpe? Olha só, para entender bem. E o que ele serve? Serve para calcular a relação risco versus retorno. Isso, ele transforma o risco e o retorno em um único valor, o índice Sharpe. Lembrando que risco é medido pelo desvio padrão e quanto menor é melhor o investimento. Lembrando que o retorno é o retorno passado, é histórico, e quanto maior é melhor. E já o índice Sharpe, como ele mede a relação risco-retorno, quanto maior ele for, melhor essa relação. Lembrando que nada posso afirmar se o índice Sharpe for negativo, ele necessariamente tem que ser positivo. Ou seja, a rentabilidade tem que ser maior do que a taxa livre de risco, que é a Selic do período. Perfeito, cabeção? Entendeu bem? Que legal! Então pode assistir mais um vídeo. Ó, foi lindo, até o próximo vídeo.